Olá, muito boa tarde. O Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência do Patriarcado de Lisboa está a realizar um levantamento sobre a acessibilidade das igrejas paroquiais. A Vigararia de Cascais já concluiu esse mapeamento, que está prestes a terminar agora em Oeiras. Carmo Diniz coordena o Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência do Patriarcado de Lisboa e José Maria Marrecas Ferreira, o levantamento que está a acontecer na Vigararia de Oeiras, e são hoje os convidados do programa Eclésia. Agradeço-vos estarem aqui neste programa para falarem de facto deste projeto que vai, por certo, aproximar mais pessoas dos serviços das várias comunidades, das várias paróquias. Antes de falarmos sobre o trabalho já realizado e aquele que tem em vista dar continuidade, vamos ver um pequeno vídeo que mostra de facto o trabalho que aconteceu na Vigararia de Cascais. Quem tem mobilidade reduzida tem interesse sempre em entrar, seja onde for. É uma frustração muito grande andar, querer ir a um sítio e ter dificuldades enormes que as pessoas não fazem a mínima ideia para conseguir lá chegar, e depois lá dentro os obstáculos todos que se tem. Em Cascais já pode verificar as acessibilidades disponíveis em cada paróquia. Uma equipa coordenada pelo Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência mapeou as igrejas do concelho. Conheça o projeto Cascais, uma vigararia acessível. Visitámos as 9 paróquias da Vigararia de Cascais. As igrejas paroquiais são as igrejas que têm os serviços de cartórios, as salas de atividades, muitas vezes as capelas mortuárias também. Visitámos estas igrejas todas e, quando as igrejas paroquiais não eram acessíveis, encontrávamos uma alternativa acessível dentro da mesma paróquia. Isso permite-nos construir um mapa do que é acessível e, sobretudo, dar a liberdade à pessoa de escolher a que igreja quer ir, a que local de culto, onde é que quer ir à missa, onde se precisa tratar dos papéis, se o cartório tem uma rampa de acesso e se há outro tipo de acessos para além dos acessos de físicos. Tivemos uma ótima colaboração da Associação Novamente e da Associação Salvador. A Câmara de Cascais deu um apoio extraordinário ao projeto. A Associação Salvador pediu-me para integrar este projeto e complementar também as coisas nas apreciações, até porque, além de ser andar de cadeira de rodas, sou arquiteto, é completamente diferente fazer uma adaptação de uma casa do que fazer as entradas de uma igreja, de um museu, as casas de banho, tudo isso são conceitos completamente diferentes e que têm que ser adaptados. A Associação Novamente foi criada em 2010 e tem o objetivo de prestar um melhor apoio às vítimas de traumatismo crânioencefálico e às suas famílias. Nós aqui na Associação Novamente temos um projeto que vai começar agora a segunda edição, que é o projeto Viver Novamente, em que nos juntamos com 14 pessoas que sofreram um traumatismo crânioencefálico e fazemos uma série de atividades. É muitas vezes quando estamos com eles que nos apercebemos das dificuldades. O mapa está disponível em diversas plataformas online. Uma ferramenta útil na hora de escolher o local de culto ou serviços ligados à paróquia com melhores acessibilidades. Uma reportagem que mostra de facto o trabalho que foi realizado, Carmo Diniz, e foi necessário ultrapassar muitos obstáculos para chegar a este mapeamento? Houve alguns obstáculos, sim. Mas, sobretudo, tivemos aqui um trabalho de motivação e de um trabalho conjunto. Envolvendo diferentes organizações? Sim, sim. Foi encontrar os parceiros certos, que neste caso a Associação Salvador e a Associação Novamente. Também o Movimento Fé e Luz, o Movimento de Integração das Pessoas com Deficiência Intelectual, na Igreja também tiveram presentes e estão presentes aqui no vídeo, ajudaram bastante. E depois o contacto com a Câmara Municipal de Cascais, que deu um apoio mais logístico à elaboração do projeto, e este tempo de coordenação foi o obstáculo principal, falando de obstáculos. E depois foi planear as visitas e executá-las com os voluntários das associações. Isso foi um gosto, porque permite pôr em contacto as paróquias com as instituições locais, com a autarquia local neste caso, e criam-se aqui dinâmicas muito interessantes.
No caso de Cascais, a Câmara de Cascais pediu-nos para visitarmos também os museus, coisa que fizemos, não todos os museus da zona dos museus de Cascais, e que também fizemos com gosto. É uma informação, é uma troca de uma partilha de experiências, uma troca de informações, e é neste trabalho colaborativo que penso que faz sentido. No caso deste projeto, tinha esse objetivo essencial, mapear, não tanto transformar. Não transformar. A ideia é encontrar as igrejas acessíveis. O que está é o que está. Nós não podemos mudar, não é? Mas em alguns casos é muito difícil mudar também, não é? Em alguns casos é difícil, são edifícios históricos, não faz sentido estar a fazer obras ou a destruir património histórico. Noutros casos são adaptações muito simples. Mas a maior parte das paróquias tem mais do que uma igreja e, portanto, ter dentro do mesmo espaço geográfico 2 locais, um que seja acessível e outro não, quando os dois têm as mesmas valências ou serviços, o que interessa é mapear para a pessoa poder, na sua paróquia, dizer vou a este sítio e não àquele, porque aqui consigo aceder e tenho uma rampa. Exatamente. José Maria, no caso de Oeiras, na região de Oeiras, aqui muito próximo da de Cascais, mas o cenário, aquilo que se foi encontrando é semelhante? Eu diria que o projeto tem, em primeiro lugar, o mesmo sentido de Cascais, ou o mesmo propósito. Eu conheço menos bem a realidade de Cascais. Em Oeiras, de facto, está a correr lindamente. Faltam-nos 3 paróquias para concluir o projeto. E tem encontrado muitas dificuldades? Há paróquias, já vou. Sim. Há paróquias que estão já bastante acessíveis e com um nível de qualidade numa ótica, evidentemente não técnica e completamente leigo nesta matéria, muito bom, mas há paróquias que ainda que precisam de um esforço suplementar. Eu não diria que haja, quer dizer, as dificuldades são as mesmas, mas o propósito é também o mesmo, por isso o que interessa aqui é criar condições para que a pessoa possa ir à missa, para que a pessoa possa ir à sua paróquia e participar da melhor forma possível e com a maior independência e autonomia possível na comunidade concreta onde se encontra. Sim, o objetivo é sinalizar o que é já acessível, porque nós podemos sempre melhorar as condições. Aliás, falamos muito sempre de rampas, mas as acessibilidades não são só rampas e não são só acessibilidades físicas. Há um mundo de acessibilidades para as pessoas surdas, para as pessoas cegas, para as pessoas com déficit intelectual, que importa investir e melhorar. E há de haver sempre melhorias a fazer. Neste projeto, nós queremos sinalizar o que já é acessível e dar essa informação para as pessoas não ficarem em casa, para dizer que as igrejas têm espaço e vontade que as pessoas com deficiência também frequentem a igreja, que não deixem nunca de frequentar a igreja. Depois, se houver a possibilidade, se houver a disponibilidade também económica para fazer melhoramentos e seguir a máxima de as condições têm que estar preparadas para as pessoas depois virem, então ótimo, mas é uma consequência do projeto. Neste momento o objetivo é mapear o que já é acessível, essa informação. E no caso das 2 vigararias, enfim, pela percepção que é possível termos, há muitas igrejas recentes, não é? Igrejas construídas recentemente. Acredito que aí as acessibilidades estejam mais garantidas. Sim, nós temos uma lei extraordinária, aqui o José Maria é advogado, extraordinária em termos de acessibilidades. Às vezes a aplicação da lei ou a verificação da aplicação da lei não é tão frequente como nós gostaríamos. Mas as igrejas mais modernas tendencialmente têm mais acessibilidades físicas. Sim, físicas, pois. Sim, de facto as modernas já estão com outro nível. De facto a legislação da acessibilidade é muito boa. Deixo-me uma nota quando se fala de acessibilidade, também se fala da acessibilidade digital, que é também
cada vez mais, no mundo em que estamos, muito relevante. Por isso, não quero deixar essa nota, porque também faz parte para um mundo mais inclusivo, em que a pessoa com deficiência se sinta mais na sua comunidade, não integrada, também integrada, mas sobretudo incluída. No caso da Oeiras, as parcerias que foram estabelecendo foram também como em Cascais, São Salvador, novamente, não é? E a Câmara Municipal? Sim, estamos com a Associação Salvador, com a Associação novamente, também estamos em contacto com a Câmara e, evidentemente, com a Vigararia do Oeiras, com os parques todos, e também com a ACIBA Portugal, que é um parceiro fundamental neste projeto. A percepção que têm, a avaliação que fazem da receptividade das comunidades paroquiais para este tema? E aqui, enfim, não tanto para fazermos aqui um diagnóstico, mas sobretudo para o apelo que possa surgir para que mais pessoas, mais comunidades se possam interessar e transformar. Sim, tivemos agora, ainda este fim de semana, um contacto de um prior em Cascais que dizia que a informação não estava completa, porque nós tínhamos visitado a igreja paroquial, que no caso não era acessível, e encontramos outra igreja dentro desta mesma paróquia que era acessível, mas o prior dizia, mas eu tenho mais 3 igrejas. E combinámos então que, como a ferramenta da Accessible Portugal que nós usamos é, do ponto de vista do utilizador, pode ser autonomamente utilizada por qualquer um. Na verdade, no limite, quase que cada paróquia podia fazer a verificação da sua acessibilidade, entrar em contacto com o serviço, dar informação e nós transmitíamos para as várias plataformas. Isso seria um projeto ideal, não é? Não ser o serviço a visitar as paróquias, serem as paróquias a fornecer essa informação, seria excepcional. E pode ficar desde já esse desafio a todas as paróquias, não é? Fica. Foi exatamente o desafio que nós fizemos esse período. Foi muito bem. Nós não temos a capacidade de visitar todas as igrejas da sua paróquia, mas se nos quiser preencher o formulário, dar-nos as fotografias, as imagens que precisamos, nós faremos a introdução nas plataformas e disponibilizamos a informação na aplicação das Missas de Lisboa, fica o ícone da acessibilidade. Portanto, mais uma vez, estamos sempre a marcar o que é acessível. O mesmo também aconteceu e está a acontecer em Oeiras com esse acolhimento e receptividade das comunidades? Eu sinto que sim, a percepção é claramente essa, desde o vigário de Oeiras. Os priores têm tido bastante interesse, muita abertura, têm estado connosco quase sempre, numa outra ocasião não tem sido possível, mesmo sem o prior há sempre alguém da paróquia connosco. Pode haver alguma estranheza no sentido de que estas pessoas estão cá a fazer quando não está o prior presente ou quando não sabem ainda o que se passa, mas depois apercebem-se e há de facto uma abertura grande e ficam contentes com o que se está a fazer, porque por mais pequenino ou maior que seja o passo que se está a dar, em concreto está-se a ajudar alguém e está-se a construir alguma coisa que é positivo e que é de bom. Por isso a minha avaliação é de que há de facto uma abertura das paróquias e das comunidades. As conversas, não é? Sim. As conversas que se consegue ter, quer com o prior, quer com as pessoas que estão no momento na igreja, é um primeiro passo de sensibilização, às vezes para temas que os próprios não tinham pensado. Ter uma boa sinalética dentro da igreja, ou só saber para onde é que é a sala de catequese, para onde é que é a casa de banho, para onde é que é... são coisas muito simples que ajudam muitas pessoas. E às vezes em conversa consegue-se transmitir essa informação e tem acontecido muito, na medida em que os priores também fazem questão de estar presente, na maioria dos casos, não em todos, mas na maioria, só a troca de experiências e a conversa pode levar aqui a melhoramentos pequenos que se fazem logo na altura. Portanto, este é um projeto que o Serviço Pastoral a Pessoas com Deficiência do Patriarcado de Lisboa está a lançar. O objetivo é chegar a toda a Diocese e estender-se depois, através até dessa possibilidade de cada comunidade avaliar os seus requisitos de acessibilidade. Sim, nós gostávamos muito de mapear a Diocese de Lisboa.
neste mapeamento positivo, não é? De marcar as igrejas que são acessíveis. E o serviço vai trabalhando no seu ritmo. Idealmente, se as vigararias ou as paróquias individualmente se entusiasmarem e quiserem, fazendo uma pequeníssima formação online, aprender a usar a ferramenta da Accessible Portugal e em colaboração com o serviço fazemos a introdução das informações nas plataformas, poderemos muito mais rapidamente ter este mapa, que seria o ideal. E gostava de deixar esse desafio a todos os superiores e vigários nas várias dimensões que podemos fazer. Ou uma vigararia se junta e faz em conjunto, que é bom, me parece bastante positivo, porque esta dinâmica com associações locais, com autarquias, é muito interessante. Se não, a nível paroquial, individual, também podemos trabalhar e é mais simples do que às vezes podemos pensar. E quando falamos em vigararia estamos a falar normalmente em concelhos, não é? Coincide muitas vezes coincide. Pelo território de um concelho. E José Maria, o testemunho que pode dar-nos é que de facto é um trabalho fácil de se fazer. Não sei se é fácil ou não podemos desencorajar as pessoas. Mas é um trabalho que para mim, porque tenho sensibilidade para as questões da inclusão da pessoa com deficiência, é um trabalho gratificante, encorajador e que se cresce sempre. Eu próprio aprendi alguma coisa com isto. Eu, quando falava da inclusão, pensava sempre na empregabilidade por um lado ou na educação por outro, e a Carmen Diniz sempre começou a dizer não, a acessibilidade está em primeiro lugar, porque é o primeiro passo para o resto. Eu aprendi com isso, porque nunca tinha pensado assim, ou nunca tinha pensado nisso. Portanto, aprende sempre e trabalhar para o outro, e neste caso para a pessoa com deficiência, que muitas vezes estão nas periferias, é sempre bastante gratificante e ganha-se alguma coisa, porque tem sempre alguma coisa para nos ensinar, para nos mostrar e para nos dizer também. Por isso é sempre bom e quem tem a sensibilidade para a pessoa com deficiência que se junte e que venha, porque há trabalho para ser feito, seguramente. E é possível avaliar já o impacto que este mapeamento está a ter nas pessoas que precisam de alguma, enfim, que têm alguma necessidade para, seja a acessibilidade física, seja depois nos ambientes paroquiais, ou seja, já é possível encontrar resultados positivos neste mapeamento? Eu acho que ainda é cedo, porque começámos agora a divulgação e estamos ainda em tempo de pandemia, não é? O que nós verificámos foi que quando começámos a divulgar o que fizemos em Cascais, começámos a ver algum entusiasmo de outros superiores, de outras paróquias, de outras vigararias para fazer o mesmo trabalho. Portanto, há um reconhecimento quase intuitivo da necessidade de ter um mapeamento e de se saber o que é acessível, o que não é acessível. Esse entusiasmo, sim. Implicações práticas de haver mais pessoas na missa, ainda não. Temos, e já falámos neste programa do nosso projeto de Rampas para Jesus, que está a andar também e que tem representantes já em várias paróquias, e esses representantes das Rampas para Jesus estão a acompanhar o trabalho também do projeto de acessibilidades. Eventualmente, com o tempo, poderão dar algum feedback, mas ainda é muito cedo porque a divulgação começou a ser feita agora. Claro, e sobretudo ainda não é muito fácil, enfim, as deslocações e a participação, enfim, de uma forma espontânea, por causa da pandemia, não é? Eu acho que a pandemia ainda tem muita gente, as pessoas ainda estão muito em casa, têm algum medo, ainda há algumas a acompanhar a missa online, na televisão. Sim. Ainda não é, por exemplo, em Cascais, a própria missa de domingo ainda não é na igreja paroquial, ainda é num espaço maior, mais arejado e mais seguro. E para terminar, no tempo que temos, gostava que recordassem a informação que de facto está disponível e como ter acesso a esta informação. Bom, então, temos a aplicação das missas em Lisboa, que tem os horários das missas e os locais, e que vai aparecendo, na medida em que o projeto vai crescendo, uns ícones a dizer que a igreja é acessível. E até, inclusivamente, em que medida é que é acessível. Depois, na plataforma Tour for All, que pertence à Associação Accessible Portugal, que é uma associação de turismo acessível,
está uma ficha por paróquia, a dizer das acessibilidades. Na Associação Salvador existe uma aplicação chamada Mais Acesso para Todos, onde também se podem consultar as acessibilidades físicas. E, José Maria, estou-me a esquecer. Não, acho que E está. São depois várias formas a de chegar. página do Patriarcado Também. tem a notícia, tem estes mapas em relação a Cascais. Desejavelmente, quando terminarmos o ERAS, também o terá. E através destas informações, de facto, quem quiser participar numa Eucaristia, enfim, ou ter acesso a outros serviços das paróquias, basta consultar e consegue lá chegar, não é? E escolher. escolher. A paróquia onde quer ir. Sim, se consegue ir ao cartório, se consegue aceder às capelas mortuárias, se as salas de catequese, que também são salas de reunião, não é? São acessíveis. Estes são os 4 critérios, não é? Local de culto, cartório, salas de catequese e capelas mortuárias. Um projeto que, sem dúvida, vai aproximar mais pessoas das paróquias e, sobretudo, todas as pessoas das paróquias, não é? É esse o objetivo principal Esperemos que que levam por diante. Seguramente. Muito bem, agradeço-vos muito ter estado aqui, parabéns por esse trabalho, esperemos que, de facto, vá chegando esse mapeamento a outras paróquias e às várias dioceses de Portugal. Espero que sim, Muito Paulo. obrigado Obrigada. por terem estado aqui no programa Eclésia. Convido também a seguir a edição que mais logo partilhamos consigo na Antena 1, quando forem 22h45. Desejo uma ótima tarde, boas férias se for o caso e até amanhã, se Deus quiser.